Muito boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Eu quero falar com você sobre algo que vai te ajudar você a crescer. Você que quer crescer na sua vida, você que quer crescer no seu empreendimento, você precisa aprender sobre escalabilidade. E aqui é o lugar certo de acontecer isso. Hoje você vai aprender comigo sobre esse o pilar da escalabilidade. E eu creio que todo mundo aqui quer romper em áreas na sua vida. Se você quer romper em áreas da sua vida, você precisa saber que todos nós, em alguma medida, precisamos entender sobre princípios que vão nos levantar, que vão nos levar para cima e que vão interferir na nossa desenvoltura, no nosso crescimento, no nosso bem-estar. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui. Quero levar para você esse conhecimento, falar sobre o modelo mental e a espiritualidade como o primeiro pilar para você escalar na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, para você romper os ciclos que tem te prendido na sua vida. Tem alguém aqui que quer ter um negócio próprio ou já tem seu negócio próprio e quer crescer? Tem alguém aqui? Escreve nos comentários se você quer crescer, se você tem algum negócio e você quer desenvolver algo novo a partir de agora. Tem alguém? Então escreve aqui nos comentários. Eu tenho meu negócio e quero crescer. Ou eu estou na CLT e preciso romper para começar a empreender. Eu quero ver se tem alguém aqui. Se tiver, já vai escrevendo aqui. Já vai compartilhando também com outras pessoas. Vamos trazer mais gente para cá, para essa live. Quero falar um pouquinho sobre o modelo mental e a espiritualidade. Como é importante nós termos essa junção, né, do modelo mental e da espiritualidade para o nosso negócio avançar. Já coloca aqui nos comentários da onde você está me assistindo também. Deixa o joinha, o coraçãozinho, porque aqui é muito importante a tua participação. Ó, se eu fosse você, eu anotava isso aí. Papel e caneta na mão. Toda vez que eu começo uma live num horário desse aqui, é papel e caneta na mão. Tá? Ó, seu negócio só cresce. O bebê, eu trabalho CLT, quero vender meus docinhos, brigadeiro. Já vendo nas lojas também. Olha aí, que legal. O seu negócio só cresce até o limite da sua mente e da sua fé. Interessante, né? O empreendedor de sucesso, ele precisa estar alinhado, né? Ele precisa alinhar a sua identidade, o seu propósito e a sua fé com a mentalidade de crescimento. Então anota isso aí, ó. Um empreendedor de sucesso, ele precisa alinhar a sua identidade, o seu propósito e a sua fé. Isso mesmo. Junto com a mentalidade de crescimento. Por quê? Sem isso, não existe técnica. Não existe técnica de marketing ou estrutura de vendas que se sustenta a longo prazo. Então, quando nós usamos as programações neurolinguísticas com princípios de fé espiritual, com princípios espirituais, que é a fé cristã, a identidade em Deus e o propósito, o que acontece? Nós conseguimos ter uma conexão única e profunda que conseguimos mudar de nível. Né? Qual o primeiro ponto então importante para nós definirmos aqui? É sobre crenças limitantes. Crenças limitantes versus crenças potencializadoras. Que essas crenças limitantes ou crenças inconscientes estão armazenadas na nossa memória subconsciente, elas travam a prosperidade. Um exemplo, talvez você eu não tenho crença limitante. Aí eu vou falar para você que às vezes você tem sim, e você não sabe disso, tá? Um exemplo, às vezes você fala assim, eu não mereço ganhar muito. Ou rico não entra no reino dos céus. Eu não sei me vender. Tudo isso, a Sônia é de Guarulhos e gostaria de ter
o negócio próprio. Você tá fácil aí, viu, Sônia? Aí eu era daí de Guarulhos também. E você pode começar seu negócio de costureira. É só dar uma voltinha, compra uma máquina e dá uma volta ali no Brás, ali no Pari. Tem muitas empresas ali que contrata oficinas de costura. Você pega o serviço e faz em casa. Vai começando, começa com a máquina, vai treinando gente, vai fazendo, colocando pessoas em curso e você daqui a pouco está. Mas você precisa ter o quê? É uma mentalidade de alguém próspero, não é? Porque se você pensar como peão, não vai sair daí. Entende? Então você tem que ter fé, propósito e unir com essa mentalidade, mudança de mentalidade, né? Então você tem que tirar essa imagem mental negativa que você sempre teve. Qual a imagem mental negativa que você sempre teve? Aquela imagem de fracasso. Então, se você tem essa imagem de fracasso, substitua ela por uma imagem de sucesso, uma missão cumprida. Ó, já tem 3 máquinas, já está na hora de começar a pegar serviço. Então, tira essa imagem negativa, imagem de fracasso, e coloca uma imagem positiva na sua mente. Isso aí é até uma técnica de PNL, né? Swiss Parting. Swiss Parting. É uma técnica de PNL. Você vai substituir uma coisa negativa, um exemplo, uma imagem negativa de fracasso por uma imagem positiva de sucesso, missão cumprida. Então, às vezes é até bom você fechar os seus olhos. Faça isso aí agora. Feche os seus olhos aí onde você está e comece a se ver como Deus te vê. Começa a fazer isso agora. Como é que você acha que Deus te vê? Fecha aí o olho e começa a ver como Deus vê você. Agora veja a cena que está te bloqueando. Começa a usar a imaginação e ver aí onde está sendo bloqueado essa cena. Você vai pegar essa imagem aí que está te bloqueando, você vai reduzir ela. Vai reduzindo. Isso. Mais. Reduziu? Isso. Agora apague, ó. Joga ela fora. Faz isso aí. Troca por uma imagem de você impactando multidões com o seu produto. Começa a visualizar isso aí, ó. Quantas pessoas vão ser abençoadas por causa do teu produto que você tem para lançar aí e colocar no mercado de negócios. Isso. Vai usando isso aí. Olha só como é bom. É gostoso, né? Você vê pessoas usando o seu produto. Você também tendo uma remuneração por isso. A alegria que está te dando aí, ó. Você podendo ter a sua casa melhor, o seu carro melhor. Passear e ir para lugares que você sempre sonhou. Isso é você usar a tua imaginação. Olha que interessante, né? Isso mesmo. Segundo ponto importante que nós precisamos aprender aqui é usar a nossa identidade. Aprender quem que você acredita que você é. E se você é alguém que é filho de Deus, você tem que agir como um filho de Deus. Vocês não estão gostando da live? Vai curtindo aí, colocando um coraçãozinho, tá bom? Coloca um coraçãozinho. Se está gostando, não fica comigo aqui sem colocar coração não. E vai compartilhando também. Então, se você é filho, o filho de Deus, você tem que externar comportamentos de filho. Você não pode externar comportamentos de quem não é filho. Então, você não é um vendedor de curso. Você não é uma costureira. Você é uma transformadora de vidas, um transformador de vidas. Você é um solucionador de problemas, um enviado de Deus para ativar outras pessoas. É isso que você tem que ver, se ver dessa forma. Então você tem que mudar a tua linguagem, reestruturar a sua linguagem de acordo com quem você é e não com aquilo que você está vendo. Então você precisa repetir frases assim diariamente. Eu sou um canal de prosperidade na vida das pessoas, tudo bem, Djalma? Eu sou uma mente milionária conectada à missão que Deus me confiou. Você tem que fazer isso, começa a trabalhar isso na sua vida. Você tem que começar a trabalhar, começar a usar essas ancoragens para reforçar a sua identidade.
e começar a se ver, sentir uma emoção gostosa. Proferir palavras que conectam com a fonte. E ter postura de vencedor, né? Postura de alguém arriado. É postura de vencedor, é igual um cavalo manga larga, não um pangaré. Antes de eu passar para a próxima fase, eu quero mostrar para você que eu tenho aqui meus 3 livros. Esse livro aqui é o de desbloquear as suas emoções. Desbloqueio emocional, esse aqui, ó. Esse livro aqui é um tratamento, eu uso ele na minha imersão em Power Summit, que vai ter dia 26 e 27, agora aqui em Cuiabá. Eu tenho esse outro livro aqui, ó, que é um livro de inteligência emocional. Você aprender a usar as suas emoções de forma correta. Você sabe que não existe emoção descartável. Todas as emoções, seja ela boa ou ruim, você deve usar ela e transformar ela. Canalizar, captar ela, canalizar e converter e canalizar. E tenho esse outro aqui que é o meu livro de prosperidade. São 3 livros que eu tenho que estamos em lançamento. Cada livro desse aqui, ó, é R$30. Os 3, para quem está fora daqui, a postagem é R$13,75. Então, os 3 livros, se você comprar ele, adquirir ele, eu mando para você por os 3 por R$100, tá? Já com a postagem no correio. Se você comprar um e for pagar a postagem, é o valor de R$30 mais R$13,75. Se você for comprar separado, né? Cada vez que você comprar um é o 30 mais R$13,75. Se você comprar os 3, eu ponho os 3 no envelope e pago R$13,75 e mando para onde você quiser. Vai ter os livros lá em Sinop, vai ter sim. Onde comprar os livros, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem. Opa! Você pode mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu mando para você via correio. Tá bom? Ainda não tem. Eu não tenho ainda ele eu ainda não coloquei, né? Eu não coloquei ainda no Amazon, mas eu vou colocar. Eu estou vendo se o meu filho faz isso para mim, que eu não entendo muito mexer em internet, né? E meu filho está ocupado, que a gente está fazendo aí nós vamos fazer várias palestras no interior. Vamos começar sexta-feira em Rondonópolis, sábado de manhã em Primavera do Leste, sábado à noite em Campo Verde. Aí no outro final de semana, lá em dia 18, nós vamos estar lá em Sinop. Vai ser poderoso. A Camila, Camila, você já adquiriu lá o ingresso? Então vocês mandam uma mensagem para mim que a gente conversa e já pega os endereços e já posta no correio. Amanhã mesmo eu já estou postando aí para quem quiser já ter esse livro, tá bom? Maravilha, glória a Deus. É isso aí, vai ser poderoso aí. É um tempo precioso. Nós estamos só começando. Grandes coisas vai acontecer nesse tempo aí de jornada que nós vamos fazer. Eu quero poder transbordar tudo aquilo que eu tenho recebido. O tempo é muito curto para a gente transbordar muita coisa, né? Mas eu vou levar uma base para as pessoas que estiverem aí nas palestras, uma base muito boa para você, e você vai se levantar. Muitas pessoas vão se levantar e vão reestruturar a sua vida. Eu falo isso, gente, porque eu era um cara, eu vim da pobreza mesmo. Eu gosto de contar minha história um pouquinho, que de repente você se sensibiliza, né? Fala assim, poxa, se o Claudemir chegou, o que o Claudemir fez para mudar isso aí? Eu vim da pobreza, eu sou de uma família, meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era empregada doméstica, diarista, lá em São Paulo. E a maior parte da minha vida o meu pai estava desempregado. Então a gente acabou vivendo numa vida de verdade, uma vida de miséria. Mas o Senhor foi mudando a gente de nível. E chegou um tempo que eu estava na PM, eu virei soldado da PM de São Paulo. E aí eu me casei e minha esposa me fez eu estudar.
ir para a faculdade. E a gente sem condição nenhuma. E eu tinha uma mentalidade de pobre, de verdade mesmo. Eu tinha uma mentalidade. Eu achava que esses trabalhos assim que ganhava muito bem não era para mim. Era para um outro nível de gente. Era um modelo mental que eu tinha. Né? Eu tinha muita fé, sempre tive muita fé, mas eu não tinha um modelo mental. Por quê? Porque o ambiente que eu frequentava era tudo de pessoas que pensavam assim. Então eu fui modelado assim dentro da minha casa, fui modelado assim na escola, na igreja que eu congregava. Então todo mundo falava que rico, que coisa de rico era coisa do diabo. Porque o cara que ficava rico, ele virava as costas para Deus. E Deus ele não gostava disso aí. Então foi assim que eu fui criado. Entende? Mas chegou um momento da minha vida que eu mudei a minha mentalidade. E eu comecei, lá na faculdade mesmo, eu comecei a ver pessoas que eram, os professores que eram pessoas que tinham vindo da pobreza. E eles conseguiram vencer na vida, eles conseguiram, através do estudo, passar em concurso e mudar de vida. Então tinham boas posições. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu mudei. Eu participei de um evento em 2007, eu era todo travado e bloqueado. Eu era bloqueado. E nesse evento que eu participei em 2007, ali eu desbloqueei. Né? Eu destravei o aprendizado, o não merecimento, que eu achava que eu não merecia. Eu era desse jeito. Eu achava que eu não merecia ser alguém bem sucedido. E o Senhor mudou a minha sorte. Entende? Aí eu reprogramei a minha mentalidade, fiz um trabalho de reprogramação, literalmente mesmo. E cortei o cordão umbilical com aquelas pessoas que me prendiam naquele ciclo de escassez, naquele ciclo de miséria. Eu rompi, literalmente. Falei assim, ó, se vocês quiserem me acompanhar, vocês vão me acompanhar. Mas esse caminho eu não quero para mim não. E eu fui buscar. E consegui buscar, né? E consegui acessar um nível diferenciado. E aí eu consegui passar no meu primeiro concurso, que foi aqui no estado de Mato Grosso, para delegado de polícia. E a minha vida deu um salto. Né? E eu parei por aí? Não, eu não parei por aí. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que eu acredito que... eu não acredito em meta. A meta para mim é o meu piso. Né? Então todo mundo, eu tenho uma meta, acho que a meta é o teto. Não, para mim, eu faço um plano, né, faço um planejamento, e a meta, quando eu atinjo a meta para mim é o piso, é a partir dali que eu vou crescer. Entende? Eu estabeleço alvos. Se eu precisar rasgar ali o planejamento, fazer outro, eu rasgo. Por quê? Porque eu preciso crescer. Então hoje, graças a Deus, viu, Beatriz? Hoje eu tenho múltiplas fontes de renda. Como assim, Claudemir? Múltiplas fontes de renda. Eu tenho o meu trabalho, que é aqui no estado, e tenho outras fontes de renda que eu ganho de diversos lugares. Então isso é muito importante. Mas por que aconteceu? Eu mudei a minha mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e trabalhar a fé. Tem gente que acha, não, que você está ensinando pessoas, você está enganando gente. Eu não engano ninguém. Ninguém. Eu te ensino o caminho da prosperidade. O passo a passo da prosperidade. E não existe o passo de mágica. Abracadabra. Não. Existe, sabe o quê? O segredo é desejo. O segredo do sucesso, você tem que ter um desejo. Não é um desejo qualquer, é um desejo ardente. Você tem que estar obstinado àquilo. E além de você ter aquele desejo ardente, é ter foco e persistência. Existe... Né? Esses são os ingredientes para você alcançar aquilo que você deseja. Eu tive um dos lançamentos que eu fiz em outubro de 2023. Eu fiz um lançamento digital de um produto que é a mentoria Embaixadores do Reino. E essa mentoria ela é uma mentoria que a gente... trabalha as pessoas que estão ali com problema de ansiedade, de depressão, de medo, de pânico. Aí nós trabalhamos com 3 pilares, o espírito, a alma e o corpo. Então uma pessoa que entra numa mentoria dessa, ela passa comigo 47 dias. 7 dias de desconstrução, né, desconstruindo o que ela tinha de ruim, e 40 dias reprogramando ali as crenças dela, reprogramando a parte espiritual, a parte da alma e a parte do corpo, né? Então, são 40 dias aí nessa jornada. E aí, quando eu fiz ali o lançamento, eu fiz um investimento de R$ 25.000 no lançamento. E
no final do lançamento, eu tive de retorno R$ 3.600. Aí o meu filho ficou decepcionado, que meu filho que me fez o lançamento. Aí nós erramos, eu olhei para ele e falei assim, nós não erramos, meu filho, nós investimos. Aqui não foi, nós não perdemos o dinheiro, nós aprendemos. Nós aprendemos. Aí meu filho assim olhou para mim e falou, o senhor não está triste não? Eu falei, não, nós vamos pagar esse dinheiro agora. Né? Por quê? Porque eu entendo que todo início de negócio você tem que investir. E eu investi ali, eu não retrocedi, peguei empréstimo no banco, estou pagando. Levantei o dinheiro para quitar, mas eu não quitei. Porque toda vez que eu olho lá para o parcelamento no banco, eu falo assim, ó, eu fiz um investimento. Eu fiz um investimento. E de lá para cá, sabe o que aconteceu? Eu não parei mais. E aí fiz outro lançamento e outro. Eu fui aprendendo, né? Aprendendo com fazer lançamento. E hoje eu tenho várias pessoas que foram curadas da ansiedade, da depressão, do pânico, do medo. Pessoas que estão vivendo vidas plenas, né? Eu estou com um aluno, ele é empresário, ele é dono de um jornal, um grande jornal em Mato Grosso. E hoje de manhã eu estava com ele. E ele estava me falando, ó, como que tem sido bom ele caminhar comigo. E ele começou a caminhar comigo dentro de uma mentoria. Primeiro ele participou de um evento presencial, entrou numa mentoria e Deus abençoou a vida dele, né? E ele estava no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, com depressão, vivendo uma vida desgraçada. E aí a partir do momento que conectou, a gente começou a desenvolver aquele aprendizado e ele cresceu. Mas tudo começa com a mudança aqui, ó. Nós temos que mudar aqui, ó, a nossa mentalidade. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós conseguimos avançar e mudar de nível, né? Então você tem que reprogramar e dizer assim, ó, eu sou um canal de prosperidade, é o que eu sou. Então onde eu ponho a mão, prospera. Não sei se alguém viu aqui, tem alguém aqui que me viu esse final de semana nas redes sociais? Esse final de semana eu estive no encontro, nós temos um encontro que a gente faz aqui pela igreja, no Hotel Odara, é o hotel mais luxuoso que tem em Cuiabá. E nós tínhamos ali 114 pessoas passando pelo encontro, que é uma imersão de final de semana, né? E mais a equipe, nós estávamos em 200 pessoas nesse hotel. Foi um poderoso esse momento. Nós tínhamos dois auditórios e a gente ficava palestrando em um e outro, levando transformação para essas vidas. E agora no final do mês, dia 26 e 27 aqui em Cuiabá, eu vou ter a imersão em Power Summit, que é essa imersão que está aqui, ó, né, que vocês estão vendo aqui. A imersão em Power Summit, ela é uma imersão eu chamo de cura interior. Pessoas que estão doentes aí, ó, pessoas que têm problema no casamento, pessoas que têm problema de emoção, que ela não consegue ter controle emocional, pessoas que têm problema mesmo de trava, ela está toda bloqueada, ela não consegue avançar, as áreas da vida dela estão estagnadas. Nós vamos fazer a imersão dias 26 e 27. E vai ter também um número bom de pessoas, que o nosso evento, ele o nosso ambiente lá cabe 150 pessoas. Então nós estamos fazendo um trabalho para nós termos essas pessoas lá, né? E todas elas vão ter aí uma oportunidade de mudar, né? Eu chamo isso de transformar a sua mentalidade, as suas emoções e o seu comportamento. Isso mesmo, né? A gente trabalha o PEC. O que é PEC? É pensamento, emoção e comportamento. É essa junção do pensamento, da emoção e do comportamento, porque o teu pensamento reflete nas tuas emoções e as tuas emoções refletem no teu comportamento. Se os teus pensamentos são ruins, são maus, por quê? Porque tudo é por causa dos paradigmas. Eu vou ensinar isso. Você viu Camila? Você que vai estar aí em Sinop, você vai ver que eu vou ensinar sobre essa questão do que é um paradigma, né? Porque você precisa mudar. Você quer mudar a tua vida, muda o teu paradigma. Qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, mude o paradigma. E vou ensinar como mudar o paradigma. Porque quando eu mudei meu paradigma, eu comecei a fazer isso aí, ter múltiplas fontes de renda, né? Prosperei, cresci, ativei áreas que estavam mortas na minha vida. Então o que você precisa fazer? Você precisa mudar o teu paradigma. Aí você vai começar, ao invés de você não vai ficar só falando, eu sou um canal de prosperidade. Não, você vai ser mesmo, porque você vai agir como alguém próspero,
né? Você não vai só ter uma mente milionária, mas você vai ter uma mente milionária, vai ter atitudes de alguém que tem uma mente milionária e aquilo que você for fazer, você vai reconectar pessoas com aquele que pode fazer todas as coisas para você, né? E por você. Então, nós temos uma grande missão. E eu estava conversando hoje com esse rapaz que é o meu mentorado, hoje de manhã, e aí eu falei para ele assim, por quê? Eu tenho uma mentoria chamada Embaixadores do Reino. Ele falou assim, eu perguntei, você sabe por que a mentoria chama-se Embaixadores do Reino? Ele falou assim, não. Eu falei assim, ó, eu vou te explicar por quê. Porque aquelas pessoas que estão em Deus, olha como que é interessante isso aqui, ó. Nós que cremos em Cristo, né, nós somos pessoas de outro mundo, nós não somos mais desse mundo, não pertencemos mais a esse mundo. E aí todo mundo que crê em Jesus, no sacrifício de Jesus, ele tem a sua identidade mudada. Ele passa a ser filho de Deus. E aí, como filho de Deus, nós não pertencemos mais a esse mundo. Aí ele nos chama de embaixadores, viu, Rosângela? Embaixadores. E como embaixadores, nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. E eu faço pergunta, né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a gente aprender a fazer pergunta. Porque tudo que nós precisamos estão naquelas respostas que nós não demos ainda, das perguntas que nós não fizemos e as respostas que nós não demos. Então eu faço a pergunta, você acredita, Camila, que lá no céu, aonde Deus habita, existe doença? Existe pessoas doentes? Eu acredito que não existe. Se não existe, então um embaixador do reino, ele precisa ser alguém sarado. Entende? Então, Deus colocou no meu coração de fazer uma mentoria, que a mentoria não tem nada a ver, o nome da mentoria não tem nada a ver com a mentoria. Você não podia, eu coloquei embaixadores do reino. Por quê? Porque os embaixadores do reino, eles não são doentes. Então nós tratamos pessoas, viu? Nós tratamos pessoas e essas pessoas tratadas, saradas, curadas, elas passam a ser o embaixador do reino. Pessoas saradas, curadas, elas são embaixadores do reino. E elas são saradas, curadas nas suas emoções, na sua alma, né? No seu espírito, no seu corpo e vivem uma vida plena. É muito importante isso. Então, voltando para cá, para a nossa aula live, né? Que eu estou falando sobre como que a gente pode escalar na vida, crescer na vida, escalar o negócio. Nós precisamos trabalhar essa mudança da mentalidade com a junção com a fé. Então a fé, ela deve ser uma potência de ação, né? A fé é uma habilidade que todo mundo que empreende deve usar. Não sei se vocês veem, né? Aqui em Mato Grosso a gente trabalha, aqui a maior parte do estado, hoje o agronegócio cresceu tanto que cerca de 80% da área de terra aqui no estado hoje está sendo usado para o plantio, né? Então os empreendedores que plantam, que colocam semente no chão, como que eles trabalham? Eles trabalham com a fé, porque eles têm uma previsão que possivelmente pode chover tal data. E aí eles trabalham a terra, aram a terra, eles colocam ali adubo na terra, fertilizante, tudo, e põem a semente no chão e fica esperando, olhando para o céu para chover. Aí chove. Aconteceu no ano passado, na outra lavoura do ano anterior, que não choveu do tanto que eles esperavam. A chuva demorou para cair. Eu tenho amigos que perdeu a lavoura inteira. Eu tenho um amigo que ele tem 3 lavouras. 3 lavouras. As 3 ele perdeu. E agora, esse ano que está um pouquinho diferente, que a chuva veio no tempo certo, e aí ele vai conseguir, através da plantação, desse plantio desse ano aqui, cobrir uma beira do prejuízo do ano passado. Por quê? Porque a pessoa que trabalha, a pessoa que empreende, ele precisa sim trabalhar muito forte a fé. O que é a fé?
A fé é você acreditar no invisível. E quando você acredita no invisível, é o primeiro passo para você construir algo visível. E quando eu comecei a fazer lives aqui, eu fazia live e não tinha nenhuma pessoa assistindo. Mas eu fazia assim mesmo. E se não tiver, também não tem problema. Eu ensino pessoas a fazer live, a destravar no digital. Então o que eu falo? O que você vai fazer? Você vai ligar, você vai colocar uma fita crepe em cima ali na parte do número de gente que tá visualizando. Pra quê? Pra você não ver. Porque senão você se intimida. Aí você não quer fazer. Então eu não tenho problema nenhum hoje. Mas no início foi difícil. Você falar pra ninguém. Igual quando eu faço vídeo curto, eu tô fazendo vídeo curto, eu não tô vendo ninguém. Aí vou lá e faço. E você acredita que no início era difícil? Mas hoje eu faço de uma habilidade tão grande. Por quê? Porque hoje eu faço, mesmo sem ver, aí eu subo, coloco na rede social, daqui a pouco tem vídeo aí que tem poucas visualizações, lá 2.000, 3.000 visualizações. Mas tem vídeo aí que bate 1 milhão de visualizações. Em todas as redes que eu coloco. E tudo isso começou com o quê? Com fé. Então a fé, ela é o combustível para você começar, para você construir algo visível. É o primeiro passo. Se você só acredita no que você vê, você nunca vai criar nada novo. Entende? Então se você só acredita naquilo que você vê, nada novo você vai criar. Porque tudo começa no invisível. Tudo começa no espírito. Eu falei para vocês que eu estava conversando hoje de manhã com o meu mentorado. Então ele falou assim, pastor, eu tenho TDAH. Aí eu combinei com ele o quê? Eu falei assim, ó, segunda-feira, ele tem um estúdio lá na empresa dele. E esse estúdio é de gravar podcast. Fazer ele ao vivo e também gravado, né? E aí eu falei assim, nós vamos fazer um podcast segunda-feira, vamos? Aí sobre o quê? Nós vamos conversar sobre aquilo que nós vivemos nessa mentoria e que a sua transformação. Mas o senhor vai fazer mesmo? Venho fazer com você. Aí nós marcamos para fazer segunda-feira no período da tarde, né? E ele ficou numa alegria, numa felicidade. Ele falou assim, pastor, eu tenho TDAH. Eu falei, eu também tenho. Agora eu expliquei para ele esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Ó, esse livro. Tem um capítulo que eu falo sobre o CCC. O que é o CCC? Tudo é energia, né? E aí, o que você faz com a energia? Tanto a energia boa quanto a energia ruim, você capta ela, você converte ela e canaliza. Aí eu falei isso para ele, falei assim, ó, então uma pessoa que tem TDAH, ela tem uma mente lá na frente. Ela tem uma mente acelerada. Ele vê o negócio e já começa a querer fazer um monte de coisa e tal. Então o que acontece? Aí eu expliquei para ele, falei assim, ó, você sabe o Thomas Edison? O Thomas Edison, ele tinha TDAH. Como assim? O Thomas Edison, ele viu que na época já tinha eletricidade, né? E ele via assim, ó, que encostando um fio no outro, saía um clarão. E ele decidiu fazer experiências e transformar a lamparina, que era a luz, que era a iluminação que tinha na época, a lamparina, lampião, que era usado ali combustível. E ele falou assim, eu vou gerar uma luz a partir da eletricidade. E ele fez mais de 10.000 experimentos. E ele pensava, e quando ele terminava um experimento que não dava certo, ele já arrumava um jeito de ir mudando. E sempre mudando as fórmulas até que deu certo. Aí eu falei para ele assim, ó, e eu quero falar para você algo muito importante também. Você sabe por que nós temos a lâmpada hoje? Porque alguém que teve TDAH, ele agiu com fé. Porque ele, antes de ele produzir a luz, a lâmpada, a luz elétrica, a lâmpada elétrica, ele viu ela na cabeça, ele viu na sua imaginação, e ele imaginou aquilo ali, e ele começou vivendo como se aquilo fosse uma verdade na vida dele. Enquanto todas as pessoas riam dele, enquanto todas as pessoas levantavam o dedo e apontavam para ele, ele acreditava numa visão. Numa visão. Então se você acredita que
É possível você ter um negócio onde as pessoas não vê possibilidade. Você vai ver possibilidade. E lá você vai colocar a mão e vai acontecer. Entende? Você precisa usar esse combustível que é a fé. Né? Então você precisa aprender, né, a ter práticas espirituais na sua vida. Né? Ter a sua oração matinal direcionada às metas que você quer. E também, na hora que você estiver orando, começar a visualizar aquilo que você deseja. E visualizar aquilo é assim, ó. Digamos que você quer ter uma loja, né? Uma loja de roupa. Você vai visualizar você lá dentro da loja, vendendo, os clientes entrando, você passando o troco. Você indo nas feiras para ver novos modelos. Buscando lá na transportadora. Você precisa se visualizar, né? Oração matinal direcionada e ter meta e começar a visualizar. E fazer esses rituais de ativação de visão. Então você precisa levantar de manhã declarando o seu propósito. Visualizar sua audiência sendo transformada. Sentir ali gratidão antecipada pelas coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Esses são os passos para você ter sucesso na sua vida. Um outro ponto importante aqui é você quebrar as travas emocionais. Né? E para isso, para você quebrar as travas emocionais, você precisa disso aqui. Ó. Você precisa estar de posse, né, de tratamentos, de terapias como essas que eu estou mostrando para vocês aqui, que são meus livros. Tá? Então, se você quiser adquirir, eu já falei. Ó, quem está assistindo por aqui, pega o meu contato, manda aqui uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu vou mandar para você os livros, tá bom? Os 3 livros você pode adquirir, os 3 já com a postagem por R$100, tá bom? É R$30 cada livro, mais R$13,75 a postagem. Como você vai comprar os 3 juntos, eu consigo colocar os 3 livros no mesmo envelope e mandar para o Brasil inteiro, tá bom? Então você pode já adquirir aqui comigo através do link aqui. Então você precisa quebrar essas travas emocionais, né? Então você precisa expor o medo. Você tem que quebrar ele, porque às vezes você tem um medo de se expor. A maior parte de vocês que estão me ouvindo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu estou numa rede aqui, ó, essa que está aqui, já faz tempo, já estamos há mais de 40 minutos aqui fazendo live, e aqui ninguém ainda colocou um joinha, um coraçãozinho, não colocou. Por quê? Eles acham que vai arrancar pedaço. Isso é medo. Medo de se expor. Às vezes você tem um medo de cobrar. Não, eu não posso ter negócio não, que eu tenho medo de cobrar, de dar preço. Né? Eu tenho culpa por crescer. E eu não tenho mais não, viu gente? Vou falar a verdade. Ó, eu tenho mentoria hoje, eu tenho mentoria individual, que aluno me paga R$20.000 na mentoria individual. E vai crescer, e assim, vai mudar a tabela. Porque daqui uns dias, quando eu bater 10 pessoas, porque a individual eu não tenho tanta gente, não posso ter muita gente. Então eu posso ter 20 pessoas por ano. Quando eu bater a 10ª na mentoria individual, o valor vai para 50 mil. Nossa, Claudemir, é muito caro. Não é nada. Não é nada. O tanto que eu te entrego, eu entrego transformação de vida. Coisa que o dinheiro não. As pessoas que têm dinheiro, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, para receber aquilo que eu tenho entregado. Entende? E eu tô falando isso para você que é a verdade. E você não tem vergonha de cobrar isso? Não, não tenho não. Sabe por quê? Porque eu sei o meu valor. Eu sei o tanto que eu invisto, que eu investi na minha vida e quanto que eu invisto. E continuo investindo. Para quê? Para ter bagagem, para ajudar pessoas que têm dinheiro, que têm muito dinheiro, mas não tem vida, não tem paz, não tem isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque tava... isso aqui, ó, é a roda da vida. Tem gente que acha, ó, na roda da vida, deixa eu ver aqui, ó, o financeiro tá aqui, ó, na parte profissional, tá aqui, ó, recurso financeiro, ó, é só um,
na roda da vida. Só esse pontinho aqui, ó. São 12 áreas da vida. Aí o cara tem dinheiro, mas ele não tem um hobby, não tem uma diversão, não tem plenitude e realizações na vida dele, felicidade. Ele não desenvolve a espiritualidade. Entende? O cara tem problema de saúde, é todo travado lá, cheio de ansiedade, de depressão. O cara não se desenvolve intelectualmente. O cara não consegue ter equilíbrio emocional. O cara não consegue ter realizações e propósitos, não sabe qual é o propósito de vida dele. Tem dinheiro, mas não sabe o propósito. Tem dinheiro, mas não contribui para a aposentadoria dele. Hã? É desse jeito, desse jeito. Então, gente, sim, eu não tenho problema. E aí, assim, eu vou lá e enfio o dedo na ferida, sabe? Eu aprendi isso aí. Que pra curar uma ferida, não adianta você passar mertiolato, não. Você tem que arrancar a casca, tirar o pus, limpar, lavar. Aí você pode colocar o que tem que colocar ali, entende? Então, você quer escalar no teu negócio, você quer crescer, você quer prosperar, você precisa quebrar também as travas emocionais. Você tem que acabar com o medo de se expor. Eu lembro que quando eu tinha acabado de fazer a faculdade, em 2004, a minha esposa já tinha tirado a OAB, nós abrimos um escritório de advocacia, lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, no Conjunto Marcos Freire. Nosso foi o primeiro escritório de advocacia lá. E aí, que eu fiz? Eu fiz um monte de panfleto, tipo lambi-lambi, e comecei a pregar nos postes. Pra quê? Chamando pessoas que tinham ali contas de telefone, que tinha linha de telefone, para entrar com uma ação. Uma ação judicial a gente chamava de repetição de indébito. E com aquele meu trabalho ali, eu consegui angariar um monte de clientes para o escritório. Porque as pessoas começaram a ver que tinha escritório de advocacia ali. Na época não tinha as redes sociais para você fazer esse trabalho que faz nas redes sociais, né? E ali tinha gente que falava assim, Claudemir, você não tem vergonha, medo de se expor, não? Eu não. Eu queria era mais, eu precisava dos clientes dentro do escritório. E como que o cliente ia vir? Eu indo lá chamar ele. Então a minha esposa ficava no escritório e eu ia para a rua chamar os clientes, as pessoas que tinham demandas. E ali nós conseguimos vários clientes. Entende? Então assim, eu não ensino coisas que eu nunca vivi. Eu ensino coisas que eu vivi. Porque você precisa quebrar a vergonha, você precisa quebrar a culpa, né? Hoje eu cresci, graças a Deus, tenho crescido cada vez mais, eu e minha esposa, nós temos crescido. E por quê? Eu quebrei as travas emocionais. Eu uso esse poder glorioso de Deus na minha vida, porque eu tenho um poder, eu falo isso, tem gente que fala assim, é muito arrogante, não sou não. Isso é muito soberbo, não sou não. Eu sei quem eu sou. Eu só sei, assim ó, quando você conhece a sua identidade, verdadeiramente quando você conhece a sua identidade, ninguém te para. Quando você conhece a sua identidade, ninguém te passa por cima. Entende? Por quê? Porque você sabe quem você é. Agora quem tem problema de identidade, aí ele fica aí. Qualquer coisa que as pessoas falam dele, o fulano é feio, é gordo, é falastrão, é isso. Aí tudo você se ofende. Entende? Eu não tenho esse problema. Já tô tratado e tô curado. Né? Então, o que você tem que fazer em relação aos problemas emocionais que você tem? Você tem que pegar a linha do tempo, pega a linha do tempo aí e começa a olhar os traumas, os bloqueios. Quando foi que aconteceu? Qual foi o motivo? O que levou você a chegar àquilo ali? Aí você chegou, tá, beleza. O que você vai fazer? Agora você vai reprogramar a sua emoção com base em quê? Na verdade bíblica, na verdade espiritual. Por quê? Às vezes você foi ofendido, foi traumatizado, e você ficava sempre pensando que você não merecia nada. Que porque você nasceu numa família pobre, você ia morrer pobre também. Calma, para. Não é isso que Deus fala a seu respeito, não. Não é isso que ele fala. Ele fala assim, eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamento de bem e não de mal. E eu tenho um fim poderoso para dar para você. Então essa dor que você tem sentido, esse problema emocional, esse trauma que você tem passado aí, ele não diz respeito quem você é, não define quem você é. Você é o que Deus diz que você é. É isso. Nada mais do que isso. Você acredita nisso?
Você vê que live poderosa? O Paulo Rodrigo, estava sentindo falta das lives. Eu não vou conseguir fazer mais diariamente, todo dia, por conta das palestras que eu vou fazer fora, né? Mas quando eu tiver por aqui, por Cuiabá, nos dias de semana, pelo menos segunda. Ontem eu não consegui porque eu estava lotado de serviço mesmo. Eu cheguei muito tarde e não deu para fazer, né? Mas não vou conseguir fazer diariamente. Mas uma coisa é certa. Eu vou trazer, sempre trago dos melhores conteúdos para vocês aqui. Eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum excelentes conteúdos como eu trago aqui. Porque eu não trago só um conhecimento científico. Eu trago um conhecimento científico, mas também trago as verdades de Deus a nosso respeito, né? Então, tem um exemplo aqui de uma empresária. Ela não conseguia vender nada, né, que custava um valor alto, um ticket alto. E ela tinha medo de parecer gananciosa. E eu vou falar a verdade para vocês. No início eu achava isso aí, não vou cobrar não. Eu dei muito, viu, gente? Eu vou falar para vocês aqui, só de mentorias que eu já dei para pessoas de graça, eu já dei mais de 500 mentorias de graça. Mentoria mesmo, a pessoa entrar e eu ter as despesas, os gastos, e ela não pagar nada. E agora qual foi o que eu entendi? Que aquelas pessoas que recebem de graça, elas não valorizam. Se eu der esse livro para você, você não vai ler. É verdade mesmo. Se eu der para você, você não vai ler. Agora, se você pagar, você lê. Eu ganhei vários livros aqui. Eu tenho vários livros ganhados. Eu não leio. Por quê? Porque eu ganhei o livro, eu não queria nem aquele livro, não dizia respeito. Eu gosto de eu ir comprar. Porque quando eu vou comprar, eu sei que aquilo eu quero ler. Entende? Agora, se eu falar assim, eu quero comprar tal livro e alguém vir me dar, aquele livro eu leio. Então, eu ofereço. Quem quer comprar? Você quer comprar? Eu faço um preço legal. Você vai ter aí ele na sua casa, né? Inclusive o do Paulo, hoje é feriado aqui em Cuiabá, né? Então o correio está fechado. Mas amanhã eu passo no correio para ver o que aconteceu. Que veio uma mensagem no dele lá que tá preso. Tá preso. Não sei aonde tá preso. Por que tá preso? É livro. Livro não paga nem imposto, pra você ter uma ideia, né? Eu nunca tinha visto conhecimento de... É isso mesmo. Mas assim, ó, não sei se vocês sabem que o maior autoconhecimento é você conhecer a sua identidade. E é bíblico, tá lá, quem você é, tá lá em Gênesis 1:26. Você é projeto de Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus mora em você, Ele colocou uma mente, um intelecto em você, Ele colocou, que é o QI, Ele colocou o QE, que é o consciente emocional, Ele colocou o QS, que é o espiritual dentro de você, e te colocou para transbordar. É isso. Entende? É isso. Deus fez isso. Então essa mulher, essa empresária, ela tinha medo de cobrar. E o que aconteceu? Quando ela estava ali na mentoria, passando junto com um professor muito renomado, que eu gosto muito dele, o professor Gilberto Augusto, e ela estava na mentoria dele, ela descobriu que vinha de uma família onde o pai dela falava que quem é rico é corrupto. Olha só, quem é rico é corrupto. Aí o que fez? Aí ele reprogramou a mente dela. Reprogramou a mente dela. E aí, como reprogramou? Tem a reprogramação mental, que é utilizado pela neurociência, né? Programação neurolinguística. E aí ativou, né, a espiritualidade. O que ela fez? Ela foi lá na memória do pai dela falando aquilo, e aí ela ressignificou com o pai. E ela declarou assim: eu honro meu pai, mas eu não carrego esse padrão na minha vida. Sabe o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? O resultado dela, em 30 dias, ela lançou uma mentoria de 10 mil reais e ela vendeu 4 vagas a 10 mil reais. Ela apurou 40 mil reais na mentoria que ela lançou ali. Não é poderoso isso? É bom demais, cara. Bom demais, você não tem noção. A pessoa viver uma vida transformada, né? Por quê? Porque ela mudou. O pai falava uma coisa, mas ela decidiu, falou, não vou viver isso aqui. Eu vou mudar completamente. Irmão, vou falar para você, fale o que quiser.
ter dinheiro é bom demais. Ter dinheiro é bom demais. É melhor do que ser mendigo. Entendeu? Eu estava no hotel ontem, depois que terminou o encontro com Deus. Aí fui almoçar. Aí pedi a comida lá. Eu nem olhei cardápio, não olhei preço, não olhei nada. Quando veio, tal, quanto que é? Passei o cartão, paguei a conta e fui embora. Quando eu era pobre, meu Deus do céu, onde que eu ia comer uma comida daquela lá? Aonde que eu ia gastar um valor daquele lá? Dá para eu comer uma semana de comida na rua. Entende? Mas é bom você ter condição de pagar uma conta num bom lugar, né? Mas isso só vai acontecer quando você reprogramar a tua mentalidade. Tem outro exemplo aqui de um homem que era travado no Instagram, né? Ele tinha medo de aparecer. Por quê? Porque ele era chamado de bobinho na infância. E foi usado uma técnica de ressignificação que ele voltou à cena da infância. E aí o que aconteceu? Ele foi lá na cena da infância e ele mudou a emoção com um novo significado. E aí ele ativou uma nova identidade com afirmações em grupo. Interessante isso, né? E o homem começou a fazer lives e hoje ele é autoridade no nicho de desenvolvimento pessoal. Olha que interessante. Eu creio que isso pode estar acontecendo com você hoje. Mas você tem que desejar, você tem que querer. Bom, eu vou mudar, eu vou escalar o meu negócio, eu vou transformar a minha vida, né? Eu quero deixar aqui algumas declarações diárias para você fazer, que são afirmações de identidade, tá bom? E eu queria que você anotasse aí para você fazer diariamente. Você vai declarar assim, ó, eu sou escolhido. Eu sou capaz de faturar milhões com propósito. Faça isso. Eu sou escolhido, eu sou capaz de faturar milhões com propósito. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, ó. Nós estamos no mês de abril. Eu vou fechar o ano de 2025. Eu já escrevi o valor. Porque você tem que escrever o valor que você quer faturar e colocar um prazo. E o que você vai oferecer também para você ter aquilo ali. Não é, eu vou ganhar dinheiro, não. Eu vou fazer esse dinheiro chegar até mim. Vai ter múltiplas formas, mas ele vai chegar. E eu já coloquei lá o valor. Eu coloquei o valor, eu vou fechar o ano, né? Esse valor é meu, ele é segredo. E quando fechar o ano, eu vou mostrar para as pessoas aqui, ó. Eu anotei no meu cartão isso aqui. Aí todo dia eu declaro isso. Eu já declaro eu já na posse e fazendo coisas com aquele valor. Entende? Então assim, ó, você tem que fazer declarações e afirmações diárias, né? Então eu sou escolhido. Eu sou capaz de faturar milhões com propósito, porque tudo que eu faço tem propósito. Tudo bom, Cláudia Borges? Você tem que fazer também visualizações com músicas, né? Colocar aquelas músicas e fazer a imersão sensorial. Imaginar você ajudando centenas de pessoas com o seu produto. Oh, coisa boa. Eu estou vendo isso na conferência que nós vamos fazer do Empower Summit em agosto. Nós vamos fazer uma grande conferência aqui em Cuiabá em agosto para mais de 1000 pessoas, né? E eu fico já me vendo. Eu fico me imaginando eu ajudando centenas, né, de milhares de pessoas através da imersão em Empower Summit. E aí eu me sinto como se eu já estivesse vivendo isso. Faço isso diariamente, né? E outra coisa que eu faço, eu oro intencionalmente, né? Por quê? Porque eu acredito que o nosso espírito ele deve governar a nossa mente. Então, quando você for levantar de manhã, antes de sair, faça isso. Ore antes de trabalhar, ative o seu campo espiritual. Porque se você ativar o seu campo espiritual, você vai viver algo sobrenatural na sua vida. Amém? Foi poderosa essa aula live, né? Hoje foi 1 hora de aula live. Eu agradeço cada um de vocês que estão comigo aqui, quem me presenteou aqui no TikTok, aqui no Instagram, vocês que estavam comigo, aqueles que vão querer adquirir o meu livro, é só mandar, tá? Eu tenho esses 3 livros aqui, ó, que são lançamentos meus, tá? Eu quero que vocês adquiram, se vocês puderem, lógico. E esse livro aqui não é para você ler de capa a capa não, viu? É para você ler um capítulo e fazer a atividade que tem nele. E um por dia. E aí você vai ver como que a sua vida vai ser transformada, tá?
Para quem está comigo aqui no Insta, o meu WhatsApp tá fixado aí, Claudemir Ribeiros. Para quem está aqui no TikTok é 65 999 69 5100. Para quem está aqui no YouTube também 65 999 69 5100. Eu vou levar aí sim, viu, Camila? Eu vou levar e vai ser poderoso aí, vai ser benção, tá bom? E eu creio que vai faltar, né? Porque eu espero chegar aí com eles, porque eu faço palestra em Rondonópolis, eu vou levar o seu, isso aí é certeza. Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde, eu vou levar tudo para os que eu tenho. E eu já vou mandar rodar mais por conta da imersão em Power Summit, que vai acontecer dia 26 e 27, eu preciso ter ele para vender para o pessoal lá, né? E aí os VIP, todos os VIP ganham meu livro. E aí eu tenho que já mandar rodar mais, porque eu creio que vai faltar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado por essa revelação que o Senhor me deu hoje. Que nós possamos, Senhor, no negócio que nós temos feito, escalarmos, Senhor, escalarmos esse negócio e a gente poder ajudar muitas pessoas cumprindo o propósito. Eu sei, Senhor, que aqui as pessoas que estão comigo aqui, elas são pessoas que têm desejo no coração de prosperar, têm desejo no coração de transicionar de carreira, de sair da CLT e empreender, mas às vezes olha assim e vê tanta dificuldade, tantas situações aí na frente dela que ela não consegue vencer sozinha. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai colocar as tuas mãos e vai operar na vida de cada uma delas, vai dar as estratégicas, vai dar as boas ideias e vão conseguir fazer os bons planejamentos e colocar esse projeto em ação e vão prosperar também. Eu creio que vai haver muitas pessoas testemunhando da prosperidade do Senhor nas suas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem a live, tá? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Se você que não se inscreveu ainda e quiser participar da imersão em Power Summit, o link está na bio, tá bom? Tem um link na bio, já clica lá, já reserva a sua vaga. Nós temos aí essa primeira fase, né? Até o número 50 vai ser um valor. Depois de 50 para frente, porque a gente precisa pagar a conta, né? Aí os 50 primeiros vai ajudar a pagar a conta. Então a gente fez um valor mais em conta. De 51 para frente, vai pagar o valor cheio, que é de R$597, o valor da imersão no final de semana, tá? Então Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos e eu espero que você tenha gostado. Vamos ver se amanhã eu consigo trazer de novo aqui uma live poderosa que vai te ajudar bastante. Fique com Deus.